Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Geraldo Magela e queria responder uma pergunta que foi feita por um internauta. Pastor, me fale sobre a moral cristã. A moral cristã. Né? Querido, talvez você se surpreenda, mas Jesus Cristo nunca usou a palavra moral ou moralidade em seus discursos. A moral vigente nos tempos de Jesus era a moral dos fariseus, dos escribas e dos saduceus. A moral do tempo de Jesus Cristo era a moral dos fariseus, da religiosidade, né, seca, sem vida, a religiosidade construída no templo, que vinha também das tradições religiosas que foram anexadas pela tradição oral, né? Tinha mais a ver com a sociedade, com os costumes de sua época. Então é surpreendente, talvez, você perceber que Jesus Cristo nunca falou a palavra moral ou moralidade, porque ele sabia que no seu tempo a moral vigente não era brincadeira, era uma moral machista, né? As mulheres não tinham nenhum, né? Muito pouco era reconhecido o seu valor, né, nos tempos de Jesus Cristo. As crianças também não tinham nenhum valor, nenhum direito. Né? O que valia era a moral religiosa, né? Era guardar a aparência, era aquilo que circuncidava o templo, né, ao redor do templo, dentro do templo, a tradição religiosa, era a moral do tempo de Jesus. Tem tudo a ver com ritos, tem tudo a ver com cerimônias, tem tudo a ver com exterioridades, com aparências, né? Portanto, a moral do tempo de Jesus era a pior possível. A moral significa o que a maioria aceita como certo. Não é? A moral do tempo de Jesus estava tão esgalçada, estava tão distante da santidade, de uma vida humana íntegra, abençoada por Deus e como Deus queria que a gente fosse, que Jesus Cristo proferiu o Sermão do Monte. E lá você vai ver Jesus dizendo: olha, dizem isso, os fariseus ensinam isso, eu, porém, vos digo. E Jesus trazia um novo ensino, ou então interpretava aquele farisaísmo daquele tempo. Para a maioria dos brasileiros, a pena de morte é moral, por causa da violência, né? Por causa da violência. Então, a pena de morte é moral. O aborto é moral. Se a gente perguntar a maioria das pessoas, né, acredito que a maioria vai dizer: a pena de morte é moral. Vender o voto é moral para muita gente. Por isso que existe gente que vende voto e vende mesmo. Dá pena de ver, a gente vê os testemunhos. Agora há pouco teve um governador, acho que é no Amazonas, que teve uma nova eleição, porque ele comprou voto, mas é uma prática quase que comum, é a moral da nossa, infelizmente, da nossa cultura. Não é? Moral é a ideia da maioria, então a maioria pensa assim. Aí eu pergunto, mas será que a moral brasileira é igual à fé cristã? Não é? A linguagem de Jesus Cristo era outra. A linguagem de Jesus Cristo era o amor, a misericórdia, a compaixão, sobretudo a graça. Então, a moral do tempo de Jesus Cristo e a moral dos dias de hoje tem tudo a ver com justiça, com justiçamento. Não é? Mas no tempo de Jesus, o reino de Deus tem outros valores. Tem justiça correta, não segundo a aparência. Não é? Tem graça, tem misericórdia, tem compaixão. Para Jesus Cristo, nada de julgamentos morais. Nada de apedrejar quem é pego em adultério. Nada disso. Nada de nenhum julgamento moral. A gente deve e pode fazer o julgamento de conceitos. De conceitos. A gente pode ter embates bonitos até para defender a genuína fé evangélica. A gente precisa ter os embates de julgamentos do que está escrito, de doutrinas, de pensamentos, mas não de pessoas. Não de pessoas. Nenhum julgamento moral. Jesus Cristo gostava de dizer: os antigos disseram isso, eu, porém, vos digo. A moral cristã dos dias de hoje, dita moral cristã, tem envergonhado os cristãos. Aliás, quanto mais uma pessoa se apresenta guardiã da moralidade,
mais faz sofrer quem convive com ela. Quanto mais guardião da moralidade, quanto mais a pessoa se apresenta como guardiã da fé, xerife da santidade, quanto mais uma pessoa se apresenta como juiz dos irmãos, aí pior é para quem convive com essa pessoa. Porque essa pessoa vai fazer de tudo para humilhar, para destruir o resto que sobra. Jesus Cristo disse, não apague o pavio que fumega. Jesus Cristo disse, não quebre a cana que já está quebrada. Não parta a cana quebrada. Tenha misericórdia. Do mesmo jeito que tiveram com você, do mesmo jeito que eu tive com você, tenha com quem anda com você. Misericórdia. A bandeira da moralidade é desumana, chega a ser cruel. Foi em nome de uma moralidade que algumas pessoas, quase 500 pessoas, morreram na ditadura do Brasil no passado. Por nome dessa moralidade política que os regimes soviéticos, comunistas, mataram mais de 200 milhões de pessoas. A gente fala que Hitler matou 40 milhões na Segunda Guerra Mundial. 40 milhões de pessoas morreram por causa de Hitler. E por causa da moralidade comunista. Quantos não já morreram? Fala na Venezuela, se informa o que está acontecendo lá, como eles estão sofrendo, em nome de uma moralidade, de uma pureza ideológica. Então, a moral vigente nos nossos dias é uma moral horripilante. É maligna, muitas vezes é maligna. A gente só vira gente quando a gente se humaniza. Ao entregar a vida a Jesus Cristo, você se humaniza. Você fica um homem e uma mulher melhor. Eu não acredito em conversão onde a gente fica pior, onde a gente vira fariseu. Não, a gente vira gente boa de Deus na terra. Sem o evangelho, todos nós somos cascas grossas, julgando e sendo julgados. Existe um evangelho que muda, mas sem o evangelho a gente vira juiz togado da vida do próximo. E a gente não dá nem chance a que a graça opere, que o Espírito Santo salve e que vidas sejam transformadas. Um grupo lamentável de hipócritas brandindo uma falsa santidade. Sem o evangelho, a gente vira um grupo lamentável de hipócritas brandindo a bandeira de uma falsa santidade. A gente engana a muitos, mas Deus, que conhece os nossos corações, acha simplesmente ridículo. Então, a moral cristã precisa ser substituída pelos princípios do evangelho, onde a gente não tem nojo de gente, onde a gente vive com a esperança de que o meu Deus, que mudou a nossa vida, pode mudar e abençoar a vida do outro. Não precisa brigar, não precisa de confusão, só precisa crer que o Deus eterno opera, que o Deus eterno está trabalhando e que a moral cristã, ela faz mais mal do que bem. Veja a moral daqueles grupos xiitas, daqueles grupos do Estado Islâmico nos dias atuais. Veja qual é a moral deles. A moral deles é matar, trucidar, é matar os infiéis. Quem não crê nas doutrinas do Estado Islâmico tem que ser assassinado. Essa é a moral deles, né? Existe a moral dos imorais, mas existe a moral dos muito morais. Todas as duas morais são antiéticas, são anticristãs e são antivida. A gente só vai celebrar a verdadeira libertação quando a gente for crente em Jesus Cristo, sem extremismo, crendo na palavra de Deus que muda a gente. Nós somos chamados de ovelhas. Ovelhas. Ovelhas são dóceis, são gente boa, né? É diferente de lobos, é diferente de animais cruéis. Nós não somos cobras, nós não somos animais peçonhentos. Ao nos convertermos, Deus nos transforma em gente boa de Deus. Aí eu garanto, uma igreja formada dessa maneira, crendo no Evangelho de Jesus Cristo, crendo que a gente tem uma ética cristã, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, essa revolução do Evangelho. Eu acho que o mundo não conheceu o Evangelho ainda não, o Brasil da gente não conheceu o Evangelho na sua plenitude, mas vai conhecer, porque Deus já está salvando homens, levantando pastores novos, gente boa e antigos, da melhor qualidade,
que trouxeram para a gente o evangelho genuíno. Esse evangelho, esse é o verdadeiro. Estão ensinando uma moral religiosa no lugar da ética cristã. Deus te abençoe rica e poderosamente.